Olá, boa noite, tudo bem? Vamos esperar a Rafaela entrar, vamos ver quem vai chegar primeiro hoje. E hoje a gente vai falar sobre a Sabrina. Boa noite, Sabrina, Valéria, espero que vocês estejam bem. Primeiro me avisem se vocês estão me ouvindo bem. Caroline, boa noite. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tô olhando, meu cabelo tá ridículo, gente, hoje. Ah, tá aqui, achei. Vamos esperar a nossa participante, Leandro. Bruno, oi Bruno, Sabrina Oliveira. Boa noite. Ah, é você, Sabrina. Tudo bem, querida? Me fala se o áudio tá legal pra gente começar aqui. Esperar a nossa psicóloga, a Ana Rafaela. Hoje eu vou ver se eu consigo salvar o título aqui. Não tem como. Oi, Bruna, que legal. Tá acordada até agora? Com filho, com criança pequena. Vamos aqui. Tá tudo legal? Ok, Vitória. Tem muita gente legal. A Ana tá entrando, Edinho. Oi, Edinho, quanto tempo? Oi, Oi, Ana. Boa entrou antes? noite. Boa noite. Entrei, eu te mandei uma mensagem lá, você não me retornou. Eu falei, eu vou entrando aqui para cumprimentar o pessoal. Tava jantando ali rapidinho. Tomara que não tenha nada no dente. Sim. Oi, Camila, Josi. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Ana, que ficou sumida há um tempo. Tava na correria aí, né? Agora Tá dando, voltando tá dando um eco aqui, não tá? para a minha voz. Não, a minha. Eu tô ouvindo o eco aí. Quando eu falo aqui, eu tô ouvindo o eco aí. Deixa eu Laurinha, colocar o fone, Glenda. então. Dá um minutinho, vamos ver se melhora. Bom, que tanto de gente. Boa noite, pessoal. Então, tem 3 semanas que nós voltamos aqui com a live, as lives semanais, na segunda-feira. Nas segundas-feiras, né? E eu andei sumida um tempo das lives, devido a compromissos profissionais, que eu já avisei para vocês. Mas já tem 3 semanas que eu estou firme e forte aqui, nas segundas-feiras. Oi, Dani, tudo bem? E aí, hoje, qual é a presença da Ana? Na semana passada, Pedro chegou. Hoje o Pedro veio. Nosso Aê, espectador Pedro. assíduo. E aí, na semana. Primeiro, eu vou deixar a Ana cumprimentar vocês, que eu estou falando atropeladamente aqui, né? Não vamos falar sobre ansiedade hoje, mas segura a ansiedade, Fabi. É, Falou de falar em inclusive, relacionamento? sim, inclusive, na verdade, eu estou com uma ideia, né? Depois a Ana poderia me ajudar nisso também, que é uma demanda que tem vindo quando as pessoas, quando um dos dois, né, está com depressão ou ansiedade. Gente, nunca tinha pensado em falar sobre isso. E eu estou sentindo uma necessidade muito grande de falar sobre esse assunto, sabe? Então, provavelmente, dentro desse mês agora, nas férias, em julho, eu faço uma live, ou com a Ana, se não, ela não conseguir, eu faço sozinha, em relação a isso, como diagnosticar, quando procurar ajuda, sabe? Porque isso tem detonado casamentos. Então a gente tem que falar do E todo, né? também, Agora Fabi, pode. acho que algumas Oi. pessoas não sabem como lidar, né? Eu recebi um caso esses dias de uma pessoa que tomou um remédio e aí o marido falou: Ah, mas ela já toma esse remédio, só que ela tinha tomado em quantidades Uhum. maiores, né? E ele não entendeu a gravidade da situação. Então, acho que Sim, até por sim. uma psicoeducação aí, né? Para o pessoal saber o que fazer nesse caso. Melhorou o Minha turma, áudio? tá bom, melhorou muito. A minha turma tá toda aqui hoje. Nossa, tô me sentindo. E hoje eu fiz a live mais tarde, né? Oi, tudo bem, João? Hoje eu fiz a live mais tarde por causa da Ana. Geralmente a nossa live é às 20 horas, né? E a Ana, para ela, não daria. Então eu falei, não, a gente faz e mais tarde. A gente faz 20 e 30. A E eu Gabi, queria. ela tá em todas e ainda assiste as reprises.
Esse pessoal que está em todas vai ganhar estrelinha, hein? E hoje a gente vai falar sobre maturidade no relacionamento. E no final, para quem ficar aí até o final, a gente tem uma surpresa para vocês, uma recompensa aí, uma estrelinha para Sim, quem ficar até o final. Então sim. acompanhem com a gente, que vai ser bem interessante esse tema. E no final ainda temos aí uma surpresa. Laurinha, você tá falando do horário ótimo às 20h30. Gente, vocês preferem às 20h30 em vez das 20? Mas de repente, se, né, a galera topar aí, a gente vai fazer então às 20h30, não tem problema não. Vamos lá então. Ana, quer cumprimentar o Bora! pessoal? Bom, você estava sumida. Gente, eu tava com algumas questões aí de mudança de casa, mudança de consultório, muitas coisas profissionais também. Mas agora voltando à rotina para a gente fazer nossas lives, trazer mais conteúdo para vocês, né? Que a gente sabe o quanto isso faz diferença no dia a dia. E essa parceria com a Fabi que eu adoro, né? E hoje a gente vai falar sobre maturidade, vamos ver o que vai sair dessa conversa. Até foi na Sim. sua live da semana passada que teve uma pergunta, não lembro o nome do rapaz que perguntou, não sei se ele está aqui, Sim. mas acho que vai ser bem interessante essa reflexão, né? De falar o que é maturidade. E só para Sim. dar uma introdução, assim, né? Quando a gente pensa em maturidade, quando a gente pesquisa, muita gente associa maturidade com idade. Até tem na palavra, né? Maturidade. Mas a gente sabe que emocionalmente, às vezes a maturidade não vem só com a idade. Tem pessoas mais velhas que não têm necessariamente essa maturidade e às vezes pessoas mais novas que já desenvolveram. Então é Uhum. sobre essas características que a gente vai acabar falando um pouquinho. E o rapaz Sim. perguntou sobre como ter um relacionamento maduro, né? Uma pergunta super fácil Uhum. que a gente Uhum. vai tentar responder hoje. A pergunta de US$ 1 milhão: como ter um relacionamento maduro? Ah, não, gente, mas a minha amiga Heloísa tá entrando na minha live. Elo, que saudade, que saudade. Nem parece que a gente mora na mesma cidade, eu, mas Heloísa, minha colega de faculdade, né, a minha amiga de faculdade. A Laurinha tá falando, amei a live da semana passada, até comprei. Ah, que legal, ela comprou as 5 linguagens do amor. Tá gostando, Laurinha? Olha, e aí, o que que eu fiz na semana passada? Eu dei de presente, né? Tá, Elisângela, não tem problema não, viu? Eu mandei de presente para quem tá na minha lista de transmissão. Aí, olha aí, tá a Gabi, o pessoal tá aí, o pessoal da sala de psicologia. E aí eu mandei de presente tanto a live, eu não deixei ela em modo aberto lá no YouTube, ela ficou de reprise. Mandei também os inventários que eu tinha prometido, então para quem está participando da minha lista de transmissão teve acesso. Eu achei um online, Ana, depois eu vou te mandar. Ele é muito legal. Ah, A gente faz legal. Bom online. saber que tem. Aham, ele é bem legal. E aí a Ana, no final, a gente abriu para para as pessoas em geral perguntarem. Se vocês quiserem também, hoje a gente abre a caixinha de perguntas. Ah, uma coisa também. Semana passada, muitas pessoas me agradeceram, porque ficaram, às vezes o Instagram, ele. Ah, o Clésio aqui, gente, mas a minha sala tá tudo aqui, só faltou a Valéria. Se a Valéria entrar, que a gente faz uma festa. E o que que acontece? Às vezes o Instagram não notifica todo mundo que a gente está ao vivo, mas tem tipo um aviãozinho aqui embaixo. Manda para os seus amigos, sabe? Clica aqui e aí você vai mandar a notificação para os seus amigos que a gente está ao vivo. E aí um monte de pessoas, nossa, que legal, olha só, então você estava ao vivo e eu fiquei, me ajudou tanto. E na semana passada eu fiquei me sentindo, porque teve gente fazendo anotação da minha live. Hoje eu estava me sentindo uma estrela, sabe? Mas é muito bom isso. Então, envia, que você tem um tempinho que a gente vai começar a falar sobre maturidade emocional nesse momento, tá? Os E uma coraçõezinhos também. dica, a Oi? maturidade emocional, uma dica, né, para quem você vai enviar, porque não dá para enviar para todo mundo. Mas a maturidade no relacionamento, ela acaba gerando menos conflito, menos briga. Então, se você conhece aquele casal que briga, aquela amiga, aquele amigo que você sabe que também tem essa demanda, já envia lá para ele, meio que, né, sem querer, querendo. Convida ele para assistir a gente também, que eu acho que vai ser bem Sim, legal, né? sim. E aí, na verdade, às vezes tem alguém. O que a gente faz aqui, na verdade, é tentar alcançar o máximo de pessoas através do nosso trabalho, sabe? Gente, eu não pode falar muito porque tô de TPM.
E assisto com medo até os rebocos da parede. Então, hoje você tá lascada, Gabi. Mas assim, nós não vamos falar muito, não. Ana, você quer começar o assunto? Nossa, Ana, Pode ser. a sua internet tá ruim ou é a minha? Não, não é a minha, não, né? Não sei, você não tá me vendo? Não tá me ouvindo? Não, tô te vendo, agora eu tô te vendo. Você quer começar Pode a ser. falar? Uhum. Eu vou pela linha um pouco de falar um pouquinho da maturidade individualmente, depois acho que a gente fala do casal, né? Pra gente conseguir Casal. separar um pouquinho. Em resumo, pra mim, assim, não sei se a Fabi concorda, mas eu enxergo a falta de maturidade como medo de assumir responsabilidade. Uhum. Porque quando a gente tem esse medo de assumir responsabilidade, a gente acaba podendo jogar a culpa no outro, né? Então, geralmente a Uhum. pessoa imatura, ela faz um pouco isso. Ela não assume a Sim. responsabilidade por quem ela é, né? O que que ela faz, a parte e o que que ela é, né? A parte boa e a parte ruim. Então, Uhum. é uma pessoa que não vai tá falhando a minha aí, parece? Mas assim, tá dando para te entender. Tá, qualquer coisa vocês me avisam aí. Então, esse medo de assumir a responsabilidade pela própria vida e pelas próprias atitudes. Eu vejo bastante isso, assim, que a maturidade tem a ver com responsabilidade, mas não Sim. responsabilidade no sentido de um peso, né? Uma coisa que eu sou obrigada a fazer. É uma responsabilidade mesmo de me enxergar como que eu sou, meus pontos positivos, negativos, aquilo que eu não gosto, e não ficar o tempo inteiro culpando o outro. E acho que no Uhum. relacionamento, um termômetro é a gente olhar, né? Se no relacionamento eu fico o tempo todo apontando que o outro fez alguma coisa, que o outro não presta, que o outro não sabe, ou se em algum momento eu consigo falar, não, eu que errei, né, pedir desculpas, eu me responsabilizo pelas minhas atitudes. Então, eu vejo bastante isso, assim, essa ligação. Tá me ouvindo bem, Fabi? Você tá com uma cara. Tô Agora eu fiquei ouvindo bem, tô preocupada. ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Continuo? Continua. E eu É separei interessante, aqui. Diga. olha que interessante. Ela fez a gente não combinou, né? A gente fez roteiros hoje separados. Por incrível que pareça, eu vou mostrar. Eu não estava com nenhuma caneta escrevendo. Olha, a primeira coisa que eu coloquei aqui no que eu queria falar. Tá ao contrário, eu não tô entendendo nada. É o quê? Autoresponsabilidade. Sério? Autoresponsabilidade. Sério, Então, sério. enxergamos da mesma maneira, né? Talvez a experiência clínica e o que a gente vê Sim, faz sim, com que a gente enxergue assim, né? sim. E aí, como ter essa autorresponsabilidade? Eu estava separando aqui alguns comportamentos para a gente entender quando uma pessoa ela é autorresponsável, vou usar esse nome, né? Que é autorresponsável é quase a mesma coisa que ser mais madura, e quando a pessoa não é tão madura, quando ela é mais imatura, né? Então, a pessoa, quando é mais autorresponsável, por exemplo, ela vai ter um comportamento de educação. Parece uma coisa básica, mas assim, aquela pessoa que sabe pedir por favor, obrigado, desculpas. A pessoa imatura, se ela tá brava com você, ai, tô brava com a Fabi, não vou falar com ela, vou virar a cara para ela, né? Ela não vai ter o mínimo de comportamento de educação. Então, tô brava com meu marido, eu pego e não converso com ele, eu não peço desculpas, né? Eu não ouço o que ele tem para me falar. Então, um comportamento que já começa a apontar aí, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tava querendo Fabi, fixar não... o conteúdo aqui, mas não tô conseguindo. Ah, tá. Então, a coisa mais básica, assim, né? Essa questão de educação, acho que já entra aí uma maturidade. Eu tô brava com alguém, eu não tô gostando do que a pessoa fez, mas mesmo assim eu vou tratar com educação, eu não vou, né, sair do salto, como a gente diz, né? Então, acho que isso é Sim. um ponto, assim, que eu queria trazer. E aí você vai me Uhum. cortando aí, se você quiser falar, Fabi, também que eu Sim, vou. sim. Uhum. A pessoa também que é mais autorresponsável, eu acredito que ela se adequa mais, né, às situações. Então, você que frequenta bastante a Flexibilidade, né? igreja, né? Se você vai para a Uhum. igreja, você tem uma postura. Dentro do relacionamento, você sabe que tem que ter uma postura. A pessoa imatura, ela quer que o mundo gire ao redor dela. Então, geralmente, ela não. Todo mundo tá errado, né? Ela não quer fazer a parte dela e ela acaba não conseguindo mesmo se adequar às situações, né? Sim. A pessoa autorresponsável também geralmente é mais humilde.
Sabe aquela pessoa que admite que não sabe, que pode aprender? Sim. Acho que esse é um dos comportamentos melhores, né? De quem já tá mais madura. Ai! Que Ó, a isso, pessoa fala com gente? a mão, a pessoa fala com a mão, puxa o fio. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, Fabi, de humildade, assim, né? Que a gente vê muitas pessoas no relacionamento também, como que é isso, né? Colocar essa humildade em prática, admitir que eu não sei, que eu errei ou que eu preciso melhorar. Olha, eu falo que das poucas vantagens, a gente tem muitas vantagens, sim, em relação à maturidade, mas talvez essa humildade seja uma que eu percebo que a evolução vem, porque você não tem a necessidade de saber tudo. Sabe quando a gente é novo, que a gente acha que a gente sabe tudo? E aí a gente descobre e aprende a pedir ajuda, sabe? Porque às vezes a gente carrega fardos, sabe? A gente para de adivinhação, a gente descobre que a gente às vezes prometeu algo, mas não vai conseguir fazer aquilo. Então a gente tem essa humildade de falar, olha, eu falei, mas eu não vou conseguir cumprir o trato com você, sabe? Então isso vem e não vem com a idade, não vem, é o que você frisou no início. A Glenda veio com a pergunta, como lidar com a pessoa imatura? E depois que a Ana terminar de falar essa parte, aí eu vou entrar com uma parte no final, a gente conclui e a gente fala sobre isso, como lidar com uma pessoa imatura. Porque, na verdade, por exemplo, essa foi a pergunta que nos levou a fazer essa live. E aí que tá. Você se considera uma pessoa madura? Quem tá aqui? Você se considera uma pessoa madura? Até faz assim Manda o pra gente joinha ver. quem se... oh, Manda um nossa, Fabi, joinha. eu tô muito sintonizada hoje. Muito sincronizado. Então, se você se considera uma pessoa madura, né? Manda assim pra gente. Se você não se considera, manda. Até pra gente saber. E a Gabi mandou uma frase do Santo Agostinho que fala assim: conhece-te, aceita-te, supera-te. Achei o máximo, Gabi. Gabi tá muito filósofa. Sim, as pessoas aqui estão se considerando. Laurinha tá falando, eu não me considero madura, não. Quem Adorei. riu de mim, quem riu do meu celular caindo, não pode mandar joinha. Foi a Gabi. A Gabi e o Um Pedro. monte de gente Sim. aí tava falando. Uhum. E como E aí, no saber, final, né? E sim. como, acho que como saber primeiro, que a Fabi falou, primeiro, antes de eu saber como lidar com o imaturo, eu preciso entender se eu sou, né? Então, essas Uhum. características que a gente for falando aqui, vão prestando atenção para ver se vocês fazem a Sim. mais o de que é responsável ou imaturo, né? Qual que você faz mais no seu dia a dia? Sim. Simone tá, oh, não, considero não. Não, e assim, a gente tem que ser sincero, sabe? Pra ver o seu celular caindo, a Gabriela falou que não é não. Pra Não, maduro, tô pra isso, não. brincando. Eu fiz de propósito. Tem mais características, Ana? Sim, o contrário da humildade, o que que é, né? Você falou aí quando a gente é jovem, Orgulho. a Sim. impulsividade, né? Não O pensa, egoísmo. age só Orgulho. pensando em si mesmo, não pensa como Sim, vai atingir egoísmo. os outros, né? Não tem essa Sim. humildade de se colocar no lugar dos outros. Então, o contrário dessa humildade acaba sendo, às vezes, agir por impulso, não refletir muito, né? E também, a pessoa que é mais madura, ela tem essa capacidade de refletir melhor. Então, aconteceu algo comigo, mesmo que seja um trauma, uma coisa muito pesada, mas eu vou aprender algo com isso e vou conseguir tirar uma reflexão para que eu melhore, né? E a pessoa mais imatura, ela vive naquele mundo platônico, que tudo tem que Uhum. ser do jeito dela, que se não deu certo ela já vai ficar brava, né? Que ela não, Ela. ela sonha muito, mas realiza pouco, às vezes não tem muita noção do que é a realidade mesmo. E a pessoa mais madura, ela é mais pé no chão, ela já reflete um pouco mais baseada na realidade, né? Tem pergunta aí, Fabi? Não, até que não. Tem muitos comentários, né? A Educando Mães está falando que, na opinião dela, uma pessoa madura sabe lidar com alguém imaturo, porque nós percebemos as limitações do outro, perdoamos com maior facilidade e entendemos nosso papel para fazer a relação dar certo, que é a autorresponsabilidade, né? Gabi tá falando que pensa que a maturidade nos ajuda a lidar com outros. Nos ajuda muito.
Juliana, Arielle. Ah, mais uma da sala. Gente, hoje é o dia da minha turma entrar aqui. A Arielle também É tá a turma entrando. que você dava aula ou que você estudou? Não, da turma dos meus colegas de sala. Ai, que legal. É natural, E sabemos lidar, mas não aguentamos conviver muito. Sim, entendeu? Aí depois que a Ana terminar de falar isso tudo, eu vou falar. Vamos lá, Ana. Sobre isso aqui, Gabi. o próximo item que eu ia falar é justamente essa questão da compreensão, né? A pessoa mais madura, ela consegue se compreender melhor e ela consegue compreender melhor os outros e também Uhum. ela vai ficar feliz com a conquista dos outros, com a evolução dos outros. Já a pessoa imatura, ela é um pouco mais competitiva. É uma pessoa que Sim. vai ter essa dificuldade de ficar feliz, né, com a conquista dos outros e às vezes ela vai até querer aquele resultado que a outra pessoa teve, mas ela não consegue enxergar que ela teria que trilhar o mesmo caminho. Então ela só olha ali o final e entra um pouco numa competição. E foi o que as meninas falaram, né? A pessoa mais madura, ela tem maior compreensão, ela consegue Sim. se colocar mais no lugar do outro. Mas, por Uhum. outro lado, às vezes, se você fica muito tempo perto de alguém imaturo, também a gente tem que colocar aí na balança, né? Como é que fica esse relacionamento? Como é que faz essa troca? Quanto às emoções, a pessoa mais madura ela consegue lidar melhor com as emoções, aproveitar melhor quando essas emoções vêm e entender o que essa emoção está querendo me dizer, por que eu fiquei brava, por que eu estou sentindo isso. E já a pessoa imatura não, ela é dominada pela emoção. Ela não, ela ao mesmo tempo que ela não quer sentir, a emoção vem, toma conta, ela explode, ela desconta em quem estiver na frente, ela vai atropelando o próprio relacionamento, né? Então isso é uma coisa que também acontece. Uhum. Diga, Ok. você ia falar? Tem mais alguma característica, assim, dessa questão da maturidade individual? Porque eu queria passar para uma outra parte. Tem mais um ponto aqui que é a questão da aceitação, né? A pessoa madura, ela se aceita melhor, tanto com as forças como com as fraquezas, e a partir daí ela consegue melhorar. E já a Uhum. pessoa imatura, ela não pode ser contrariada, então ela tem muita dificuldade de se aceitar como um todo, e aí ela vai ficando sempre do mesmo jeito, né? Porque como a verdade dela é a verdade maior, então ela acaba não evoluindo muito, né? Então esses pontos eu Sim. trouxe para a gente refletir um pouco antes de entrar propriamente no relacionamento. Daí já dá para a gente pensar, né? Até queria Uhum. falar com o pessoal aqui, se a gente tiver um relacionamento com pessoas com essas características, a gente consegue perceber o reflexo que isso pode ter no relacionamento, né? Se eu só penso em mim, se eu não consigo refletir, se eu sou dominada pelas emoções, o que vai acontecer na hora que eu estiver com alguém? Então, por isso que eu achei Sim. importante fazer essa introdução. A Glenda está falando aqui, né? Mesmo tendo bastante responsabilidade e maturidade, um só sendo maduro causa relação, né? É verdade. Gabriela está falando, apesar da maturidade, somos seres humanos. É natural, às vezes, mesmo sendo maduros, perdemos os estribeiros, certo? Claro, a gente é humano. Larissa, oi, Larissa. Boa noite. Tem um comentário aqui também que o Pedro falou, né? É, perdoar não é a mesma coisa que ser feito de palhaço, né? Então, antes da Ana falar um pouco mais, eu queria falar para vocês, né? Acho que eu vou gastar mais ou menos uns 5, 10 minutos aqui. Que uma das teorias que mais me ajudou assim, a entender essa questão da maturidade, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais na área do relacionamento, é a teoria do Eric Berne, né? Que é um psicólogo. Ele fundou uma escola de pensamento, uma escola psicológica chamada de análise transacional. E para mim é muito fantástica a tirada dele, que ele analisa as nossas relações, as nossas transações, que são as trocas entre a gente. E ele fala, eu já falei isso aqui em outras lives, eu falo muito sobre isso no projeto Eu Protagonista, que é o seguinte: nós temos três pessoas dentro de nós. Nós temos uma criança, nós temos um adulto e nós temos um pai. Olha só para vocês verem a confusão. Então, gente, a vida não vem com um manual. Relacionamento de casal não vem com um manual, sabe? Por isso é tão complicado. E se você está tendo dificuldade, saiba que você é simplesmente uma pessoa humana, tá? E às vezes você só não sabe algo que você precisa saber, que você precisa conhecer. E a psicologia vem para nos ampliar, para abrir a nossa cabeça. Então, como que funciona isso? Por que eu estou falando dessa teoria do Berne para a gente entrar
então, no relacionamento de casal, o que acontece? Nós temos, então, essa criança. A gente nasce com essa criança. Quem que é a criança? A criança, ela é aquela que é responsável pelas emoções em nós. Percebem? Então, quando a gente era criança, quando a gente queria colo, a gente fazia o quê? Chorava. Quando a gente estava com fome, o que a gente fazia? Chorava. Até a gente aprender a falar, o choro e a emoção extremamente exagerada era aquilo que a gente tinha para nos conectar com as pessoas. Com quem? Com os pais, com os responsáveis por nós. Deu para captar? Vamos captando aí comigo. Então, a gente tem uma criança, ela é muito importante, tá? Como se dentro da nossa cabeça, assim, dentro de nós, tivesse 3 gavetas. Então, tem essa gaveta da criança, lá estão registradas todas as nossas emoções. E a criança, ela é muito importante, porque quando você curte uma música, quando você curte, digamos assim, um sorvete diferente, entendeu? Vocês estão usando a criança dentro de vocês. É a criança que ri de uma piada, é a criança que faz um monte de coisa. Mas o que acontece? A gente não fica só na criança. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, então, isso, muito legal, importantíssimo. A Gabi está falando, a Gabi também é psicóloga, ela sabe dessa importância. Depois, a gente vai desenvolvendo dentro de nós, os nossos pais vão nos ensinando o quê? O tem que e o não pode, tá? Eu falo muito disso nas reuniões de casais. O tem que. O que seu pai falava? Não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Não é assim que o pai fala, mas a mãe fala. Então, o que acontece? A gente vai desenvolvendo dentro de nós essa voz dos nossos pais. Prestem bastante atenção, gente. Primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu fiquei fascinada. Eu sou absolutamente apaixonada nesse assunto. Então, a gente também desenvolve dentro de nós um pai, tá? Nesse pai, quando a gente está nesse pai, geralmente a gente reproduz uma fala de quem? Dos nossos pais e das nossas figuras de autoridade. Então, tem a gaveta das emoções, que é a criança, tá? Onde tudo é muito intenso. Tem a gaveta do tem que, dos valores, dos princípios, que é a gaveta do pai. Depois, a gente vai desenvolvendo quem a gente é, que é o nosso adulto, tá? Aí a gente desenvolve, então, essa última pessoa, essa última gaveta. O adulto é aquela pessoa racional, é aquela pessoa que assume a responsabilidade, é aquela pessoa que faz o que tem que fazer, que não espera ter vontade, tá? Que geralmente, eu tô precisando fazer isso, não vou fazer, não. Quem que tá mandando? É a criança, entendeu? Mas o adulto faz o que tem que fazer, viu? Essa é a nossa parte racional, entenderam? O que acontece? A gente fica em qual pessoa? Na verdade, nós temos as 3. E dependendo do dia em que nós estivermos, dependendo do dia, a gente muda. A gente vai no pai, vai na criança, vai no adulto. O correto é que a gente passe mais tempo no adulto, tá? O nosso adulto, ele tem que estar centrado. E para lidar com uma outra pessoa, em quem que a gente tem que ficar? No adulto, principalmente numa relação de casal. Mas, por exemplo, hoje eu já fiz o meu papel de mãe. Teuzinho mais cedo amanheceu com os olhos vermelhos, então tive que comprar medicação, tô dando para ele, conferir se ele não estava com febre nem nada. Então eu tô no meu pai, não é verdade? Na criança, é aquele momento onde eu aproveito. A hora que eu saio daqui, gente, eu vou pro meu lado criança, eu tô vendo uma série, eu preciso ver minha série. E aí o João tá falando, eu ando muito adulto. João, e aí tem que ter um equilíbrio, uma flexibilidade. Mas quando eu tô no meu adulto, por exemplo, aqui a gente está no nosso adulto. A gente está conversando de igual para igual. Se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, você tem que fazer isso. Em quem que eu tô, gente? No pai. Aí, o que acontece que eu percebo? Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de falar. Digamos que uma pessoa pergunte assim, quantas horas são? A criança responde assim, mas já tá acabando? Entenderam? O pai vai responder assim, eita, mas você já tá atrasado de novo. E o adulto vai responder assim, são 21 horas. Deu para entender? E isso causa um problema muito grande nas relações quando a Valéria entrou. Agora tá todo mundo completo. A sala
da psicologia toda aqui. E o que acontece? Os problemas das relações se dão assim. Quando eu estou numa relação de casal, prestem atenção. Por que a análise transacional? Que é a análise dessas relações, dessas interações. Geralmente, o problema se dá quando uma pessoa, ao invés de conversar no adulto, tá? No adulto, ela conversa, ela manda uma informação da criança dela para o pai do que está ouvindo ela. Digamos, você nunca presta atenção em mim. Quem fala isso, gente? E já falaram isso para você? Ou você já falou isso? Isso é uma criança. Papai, me dá colo. Entendeu? Olha o jeito de falar. Só que eu não estou mandando essa informação para o adulto. Eu estou mandando essa informação para o pai que está na outra pessoa. Por isso que é uma análise, entendeu? Aí a gente fala que essa comunicação, ela está cruzada, ela vai dar um problema. E a gente precisa estar no nosso adulto para nos fazermos entendidos. E a Carmen está falando que preguiça disso, mas na verdade isso acontece. Isso acontece. Porque conversar no adulto, olha só para vocês verem, e os maridos ficam com raiva. Porque eu ensino para as mulheres lá na clínica, às vezes, por exemplo, eu preciso, fala, gente, vem para uma terapia de casal. Mas fulano não quer uma terapia de casal. Aí digamos que, um caso típico, você acredita que o meu marido não gosta que eu arrumo? Quando eu arrumo, meu marido emburra. Gente, quem emburra? Responde aqui pra mim. Quem emburra? A criança, o adulto ou o pai? Quem emburra? Responde. Quem emburra, Ana? Não. Quem emburra? Eu sei que é que eu não Fica tentando não, Ana. Quem emburra das três pessoas? O adulto, a criança ou o pai? Emburrar é um comportamento de quem, gente? Da criança. Emburrar é um comportamento infantil, um comportamento da criança. E aí, o que acontece? Oi, Camila, tudo bem? Outra Camila. Criança, gente, vocês estão entendendo? Quem emburra é a criança. E aí, você tá lá se arrumando, você tá lá se cuidando, a mulher tá lá se cuidando, tá lá cuidando da saúde. O marido, ao invés de cuidar da saúde, ele emburra. Entenderam? Para quem que aquele marido está mandando uma mensagem? Para o pai que existe dentro da mulher. Tipo assim, você não está cuidando de mim? Você está me deixando para trás? Entenderam? Que é um comportamento de emburrar, é um comportamento infantil. E aí, o que eu ensino? Quando eu ensino isso aqui, gente, a maioria dos problemas de relacionamento, eles vão, sabe, melhorando. Porque se o outro está sendo imaturo, você vai precisar lidar com ele. Não com o pai lida com a criança. Você vai ter que lidar com ele de adulto para adulto. E você vai ter que chamar ele e falar o seguinte, olha, eu sou adulto, você é adulto. A minha responsabilidade é essa e essa. E a sua é essa e essa. Eu não vou cuidar de você, não. Não vou te dar colinho, não. Entenderam? Gente, isso aqui é muito sério. É ótimo o colo, é ótimo. Por exemplo, numa relação de casal, tem hora que a gente faz papel de criança? Faz. Tem hora que a gente vai brincar, a gente tá rindo outro dia. Fiquei prestando atenção. Eu tava com uma unha. Sabe quando a unha lasca? E eu não tava achando cortador de unha. Não, a minha unha tava bonita, gente. É só alguém elogiar a unha da gente. O trem quebrou lá no talo. E aí eu falei com o Matheus, falei, bem, tem como você cortar minha unha pra mim? Gente, foi o máximo, né? Que eu deitei lá na cama assim. E aí ele pegou o cortador, cortou a minha unha, lixou a minha unha pra mim. Sabe, naquele momento eu me senti tão cuidada. Gente, mas que durou 3 minutos, entendeu? Eu fiz papel de criança ali. Papai, corta a unha pra mim. 3 minutos. O problema é que tem pessoas que depositam no outro a inteira responsabilidade pela felicidade na relação. Você é o responsável por me fazer feliz. E isso é uma coisa que a gente falava pro pai. Nossos pais, digamos, tinham a obrigação de cuidar da gente. Marido não é assim, não. Você quer falar? Falei demais, né? Não, tá ótimo. Para complementar um pouco essa questão que você está falando dos papéis, né? Jung, ele trabalha muito com a teoria das personas, né? Que a gente veste, aí persona vem de personagem, que a gente veste um personagem. Então aqui a gente é psicóloga. Daqui a pouco eu vou ser esposa, daqui a pouco eu vou ser filha. Tem muito a ver também com essa questão dos papéis, né?
E uma coisa que eu percebo na clínica é que pessoas que se fecham no papel de filho, por exemplo. Então, são pessoas muito vinculadas ao pai ou à mãe, e quando estão dentro de um relacionamento, elas continuam presas nesse papel de filho. Então, elas não conseguem ser marido ou esposa, e elas entram nesse papel da criança que você falou aí, né? Porque se eu sou filho, eu tenho que ser cuidada por alguém. E aí ela não se enxerga de igual para igual com esse marido ou com essa esposa. E é uma coisa que eu tenho percebido bastante, a dificuldade, né, de se tornar maduro por conta de não sair desse papel de filho. E o que eu tenho visto também são muitas mães incentivando que esses filhos fiquem no papel de filho, né? Mães querendo que eles fiquem ali o tempo todo junto com elas, né? Sem deixar voar. E aí esses adultos também com essa dificuldade de se colocar como adultos, porque tem essa coisa, né? Por um lado a esposa ou o marido puxa, por outro a mãe também fica ali incentivando esse papel. E a gente, para ser saudável, a gente precisa transitar. Então, quando eu tô lá com a minha mãe, vou ser filho. Né? Quando eu tô com meu marido, se eu tiver um filho, eu vou ser mãe. Então, eu tenho que transitar entre os papéis e não ficar aprisionada num papel só. Eu acredito que isso influencia muito também para não desenvolver a maturidade, né? Porque eu me vejo como filho, então, eu não preciso. Mas aí que tá, vocês entenderam, pessoal? E aí a pergunta que vem, Ô, Val, linda! Gente, mas minha gangue tá tudo aqui hoje, sério, gente. Sabe? E o que que acontece? O que que eu percebo? A pergunta que veio, que nos fez fazer essa live, a pergunta da Glenda, a pergunta de um monte de pessoas que estão, como que eu vou lidar com uma pessoa imatura? Como que a gente lida com uma pessoa imatura? Quando ela é imatura, em que pessoa ela está? Na criança. Ou no papel Pegou? de filho, né? Sim. Ela está no papel de filho, né? E aí, o que a Gabriela está falando é ótimo, né? Transitar, o que a Ana acabou de falar também, a gente precisa de um equilíbrio. Se você fica o tempo todo no adulto, você vai se tornar uma pessoa estressada. Sono, descanso, lazer, desopilar, a gente precisa disso. Mas a nossa questão, o que nos levou a fazer essa live foi como ter um relacionamento maduro. Se a pessoa faz uma pergunta dessa, subentende-se que alguém ali é imaturo, tá? Se eu estou lidando com uma criança, e não é uma criança, porque relacionamento, já falei com vocês muitas vezes, é coisa de gente grande, é coisa de adulto. Se ela está tendo comportamentos de criança, ela está mandando uma mensagem para o pai que existe em mim. E eu preciso parar de responder no pai. Porque a pessoa emburra e a gente. Mas você vai começar com de novo, igualzinho o pai da gente fazer com a gente, igualzinho a mãe da gente fazer com a gente. Mas aquilo reforça aquele comportamento. Então, um caso bem comum, esse caso que eu falei do arrumar, né? Um caso que eu passei recentemente com uma cliente minha. Então, ela falava com o marido, você precisa se cuidar, você precisa se tratar, você precisa fazer uma caminhada. E aí, quando ela se arrumava, ela toda linda, maravilhosa, e ele emburrava. E aí, quando eu expliquei isso para ela, achei o máximo, que ela falou com ele. Olha, isso que você está fazendo, emburrar, é um comportamento infantil. E a gente tem a criança, o pai, o adulto, você está me mandando a mensagem da sua criança pro meu pai, e ele ficou com muita raiva. Não entendeu nada. Só que ele entendeu, tipo assim, então você está falando que eu tenho que agir como adulto, isso não é comportamento de adulto? E ela falou assim, justamente. Então, a partir de agora, quando você começar a emburrar, eu não vou te dar moral, não. A hora que você ficar no seu adulto, eu vou conversar com você sobre assumir a responsabilidade, porque eu estou fazendo a minha parte nesse relacionamento. Qual é a sua parte? É assim que a gente lida com uma pessoa imatura. Se você reforça esse comportamento infantil, você nunca vai ter um relacionamento maduro, porque você vai acostumar a carregar o outro. E também, será que não tem pessoas que gostam também de estar nesse papel de cuidador, né? De eu sei das coisas, deixa que eu decido. Às vezes a gente tem que olhar o relacionamento como um todo, né? Tem pessoas que querem muito ficar no controle, né? Já atendi pessoas assim. E para um é confortável ficar no papel de criança e para o outro é bom porque ela também faz ali as coisas do jeito que ela quer, ela vai decidindo, ela vai atropelando, né?
Então, a Gabi acho que perguntou, né? O que que a gente faz que reforça? Primeiro, você tem que olhar para você. Será que você também Sim. não está gostando de, eu sou mais maduro, deixa que eu decido? Será que você Uhum. também não está com dificuldade de dividir as decisões, de conseguir tirar um pouco a carga de cima de você? Então, tem que Uhum. olhar para si primeiro também para entender como que você está reforçando esse comportamento. E aí vai Mas parando de reforçar, né? eu até devolvo a pergunta, Gabi. Por exemplo, se uma criança emburra e ela quer comer chocolate antes do almoço, e o pai dá o chocolate antes do almoço, o que que ela vai entender? Haha, agora é só eu empurrar. Eu vou comer o chocolate na hora que eu quiser. Então, se a pessoa emburra no relacionamento, gente, eu tô falando isso que eu emburrava, eu era terrível. E se eu emburro e eu ganhei, ele cedeu, o que que vai acontecer? Ah, já achei. Aí eu vou continuar. E talvez o comportamento seja, para não brigar, eu vou ceder. E a gente sempre fala, né, gente? Ceder nem sempre é perder. Mas aqui a gente está falando de uma relação onde uma criança, uma pessoa que está emburrando, ela está no lado criança dela e não no adulto, tá? A Laís está falando, tem também a influência dos nossos pais. O que eu mais vejo é mãe criando mulheres Eu ia falar maduras, sobre isso. exigindo, e os homens mimados demais, consequentemente maturos, querendo uma mãe e não uma parceira. Ou o contrário, tá? Isso aqui Deixa eu funciona falar nas um pouquinho duas. sobre isso. Gente, o que eu Sim, falei no começo sobre as características da maturidade, uma das características é você olhar, independente da educação que você teve, agora você pode escolher como você vai agir. Porque se eu falo, sim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, como diz a Fabi, eu tô no papel de criança, né, de filho. Então, eu também não a estou culpa é do assumindo a minha outro. responsabilidade de Aham. amadurecer, né? Então, assim, lógico, a gente sabe que a educação às vezes é diferente, mas não é só isso. É a Uhum. postura da pessoa também querer mudar, né? E se Sim, autorresponsabilizar por essa mudança. sim. Aí entra uma outra parte. Gente, ficou claro aqui, a criança, o adulto, o pai, daquilo que a gente está falando, que às vezes os problemas na comunicação se dão quando essa mensagem ela vem enviesada. Ela não vem, tipo assim, porque o adulto, qual que é a característica maior do adulto? Ele assume a responsabilidade. E aí pesa. Se você está assumindo a responsabilidade e o outro está ali sempre dependendo de você, vai ficar pesado, tá? Tem uma outra coisa, essa parte é do livro do Stephen Covey, sei lá o nome dele, que é aquele cara que escreveu Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Gente, o dia que eu li isso aqui, eu fiquei assim, cara, passada. Que ele fala assim, que existem três estágios, a dependência, a independência e a interdependência. Quando ele fala da dependência, ele fala assim que a criança era totalmente dependente dos pais e o parâmetro da criança é o você. Ou seja, você tem que cuidar de mim, você tem que me amar, você tem que me alimentar. E nesse ponto a criança está certa, porque se o pai e a mãe não cuidam, ela vai morrer. Entenderam? Aí esse é o estágio da dependência. O parâmetro da dependência é o você. Quando a gente cresce, a gente se torna adolescente, a gente entra no que a gente chama de independência. E o parâmetro da independência é o seguinte: eu vou resolver isso. Se deu certo, foi eu que fiz. Se deu errado, eu banco. Foi a minha decisão. Mas o que, que a gente percebe? Quando a gente é independente, a gente percebe que nós não conseguimos fazer tudo. Que é o que a Ana disse ali, do desenvolver uma humildade. Tem coisas que eu faço muito bem. Mas, por exemplo, gente, eu brinco com as meninas lá da igreja, as meninas enfeitam lá, decoram. Não me põe para recortar nada, não. Eu sou fracasso. Eu sou um Também não fiasco gosto, não. decorando alguma coisa. Entenderam? Aí, de repente, entra algo chamado interdependência. E num relacionamento de casal, tem que existir isso. Ou seja, tem coisas que eu não tenho. Eu não sou boa em algumas coisas. Mas meu marido é muito bom, tá? Inclusive, ele parece que pelo barulho que eu tô ouvindo ali na cozinha, tá fazendo janta. Eu sei fazer comida, Eu mas é acho a que isso é dele uma mais. estratégia sua para ele fazer janta toda segunda. Na hora dessa Tô live, né? só achando. Então, o que que acontece? Tem coisas que ele também não sabe fazer. Agora mesmo ele estava dando uma olhada num livro ali e falou assim: não tô entendendo isso aqui. Corri lá, deu uma explicação rapidinha para ele. Entendeu? Então a gente não é bom em tudo. Mas, por exemplo, a Ana aqui, eu tenho uma visão, a Ana tem uma outra visão. Isso aqui que a gente está fazendo é uma interdependência. O problema, segundo Stephen Cohen, é que para você ser interdependente, primeiro você tem que ser independente.
E segundo ele, gente, ele jogou 80%. Eu acho que é mais. Segundo ele, 80% das pessoas nunca saíram da dependência. Vocês estão entendendo isso? Pasmem. Eu fiquei horrorizado de que eu ouvi isso. Por isso que tem tanto problema nos relacionamentos. Às vezes, as pessoas elas chegam sempre querendo descarregar as coisas, querendo jogar a culpa no outro. Outro dia, conversando com uma pessoa, um paciente meu, e ele falando assim, ah, tá, porque às vezes você fala coisas muito duras. E eu falo, cara, mas lá no consultório, gente, eu não sou a mãe. Eu sou a mãe dos meus filhos aqui. Então, eu sou dura com eles, mas eu sou mais amável. Eu me acho até uma pessoa amável. Tem psicólogo que descasca o negócio assim, sem anestesia. Eu ainda vou tranquilamente. Mas eu sei que tem horas que eu preciso falar coisas no meu lado duro e não tô falando do pai para criança de ninguém no consultório, não. No consultório, eu trato de adulto para adulto, tá? Ah, a Val tá falando, por isso tem tantas pessoas morando com os pais depois dos 30, assim. Aí, o que que acontece? Se eu estou falando de um adulto para o outro adulto, para o outro adulto, eu entendo que aquela pessoa, ela é responsável por si mesma. Aí a pessoa me fez a seguinte pergunta, tá, e quando a pessoa, ela não quer sair da criança, ela quer ir não quer vir para o adulto. Eu falo, eu encerro o tratamento. Gente, eu encerro o tratamento mesmo. Por quê? Porque eu vou ali, eu vou pegar o dinheiro da pessoa, se eu tô vendo que a pessoa não quer mudar de vida, não faço isso. Ana, tem psicólogos que eu sei que fazem, mas eu verifico mesmo, olha, E é a isso gente não tem a aqui. satisfação também, né? Porque a gente quer ver a pessoa evoluir. Então não é uma Sim, questão só financeira, né? Mas isso que você falou do outro aqui, tava olhando, que o pessoal tá comentando bastante, que bom. A Gabi sim. falou também, né, que tem muita gente chegando no consultório falando assim, ah, porque o outro tem que melhorar, o outro tem que se cuidar, o outro isso, e você falou desse tema. Por que que é tão difícil a gente assumir a responsabilidade? A gente começou a live falando disso. Porque dá trabalho. Uhum, E tudo que dá dá trabalho. trabalho, a gente não quer. A gente quer, se puder fazer mais fácil, a gente quer. Né? Dá muito trabalho ter autorresponsabilidade, se conhecer, chegar para o seu marido e falar, ah, desculpa, eu errei. Eu tenho um Eu certo errei. problema com tal coisa, né? É muito difícil chegar e falar isso. Uhum, Então, e ela falou também sobre o ganho secundário, né? Você falou bastante da uhum. criança hoje. Eu sempre dou esse exemplo no consultório também para as pessoas entenderem. O que é ganho secundário? Às vezes você acha que jogar a culpa no outro, você está tendo um ganho porque você está se vendo como alguém melhor. Só que você pode estar se enganando. É igual uma criança que Uhum. faz birra porque ela quer comer um doce e ela começa a se jogar no mercado. Quem já aí já viu, né, uma cena dessa? Acho que todo mundo. E pode acontecer dos pais ignorarem, deixar ela lá, pode acontecer deles irem lá e comprarem logo o que ela quer para acabar com o chororô. Naquele momento, aquela criança ela acha que ela está ganhando. É um ganho Uhum. secundário, né? Ela conseguiu o brinquedo que ela queria, enfim. Uma Mas birra. ela está tendo uma perda, por quê? Ela não está aprendendo a se frustrar, ela não está aprendendo que existem nãos. Se for uma comida, por exemplo, muitas crianças se alimentam muito mal, né? Ela não está aprendendo a se alimentar bem. Então, assim, a gente tem o ganho real, que é aquilo que a gente vai aprender com a atitude, e o ganho secundário. Geralmente, o ganho Sim. secundário é mais fácil, é algo que vem mais rápido, mas não Uhum. necessariamente ele vai fazer bem para a nossa relação. Então, eu fico Sim. ali brigando com o meu parceiro para ver quem tem mais maturidade, e no final a nossa relação está desgastada. Quem ganhou de verdade, né? Sim. Ninguém. Então, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento que é o ganho real. E parar de jogar para o outro, né? Começar a trazer para a Isso. gente. O que eu posso fazer para melhorar? A Paula tá falando aqui. A Paula é terrível, né? Ela tá falando aqui que eu arrasto a cara deles no chão com a maior cara de paisagem. Nossa, Paula, isso tá? Aí a Que Paula também colocou propaganda, hein? independência. A independência traz responsabilidade. A maioria das pessoas não querem assumir. A Juliana falou assim, chocada com os 80%. Juliana, eu ainda vou além. Eu acho que é mais. Eu acho que uns 90% nunca saíram da dependência. Sinceramente. É o que a gente tem visto. A Ana Renata está chegando, hein, Ana? Então, para Outra vocês terem uma Ana. ideia, Daqui a pouco ela sempre começa a me quando chamar de alguém Ana Renata.
Ai, mas fulano não faz isso. Gente, quem que é o parâmetro da criança é você. O parâmetro do adulto é o eu. E o parâmetro da interdependência é o nós. Então, nós vamos fazer isso. Eu não consigo fazer isso, mas você consegue. Então, vamos fazer. Ninguém segura, gente. Ninguém segura porque, por mais que você vá sozinho, você pode ir mais rápido. Mas junto você vai mais longe, tá? Então, essa é a questão. É parar de colocar a culpa no outro, falar, opa, o que que eu estou fazendo que está alimentando esse comportamento do outro? Ah, mas quem tem um comentário, Paula, eu vejo que isso acontece nessa nova geração, os pais criando crianças mimadas e eles crescem adultos mimados que querem que os outros tratem eles como os pais. Sim, entendeu? Linda é você, Ana. A outra Ana. Falando que a gente é lindo, Obrigada, linda. Ana. Nossa, que carinhosa. Então, é isso que acontece. Tem uma perguntinha aqui, Ana Renata. Você quer falar mais alguma coisa? Eu tô com duas perguntas aqui, ó. Ana Renata, eu não falei que ela ia me chamar de Ana Renata? Eu tô aqui moscando, esperando. Ana Renata. Ana Rafaela, você quer falar alguma coisa? Acho Tem que eu até duas esqueci o perguntas. que eu ia falar. Bota aí a pergunta. Fiquei emocionada com a troca de Gente, nomes. uma pessoa mandou uma pergunta com o nome de uma pessoa que Só lê, manda sem Fabi. nome, gente, porque vai aparecer seu nome aqui, que é você que está perguntando. Então, vou perguntar aqui da Débora. Quando o homem é filhinho da mamãe, mas não aceita que isso faz nós mulheres perder a atração. Mas perde, gente, é claro que perde. É, a gente pode fazer uma live sobre essa questão de filhinho da mamãe e filhinha do papai. Isso aqui dentro da constelação sistêmica, vocês não têm noção do quanto isso aqui é sério. Ser o filhinho da mamãe, ser a filhinha do papai. Débora, vou fazer uma live disso aqui, pode ser? Viu? Eu tenho muitas Anas na minha vida, muitas, então eu erro não. Viu, Débora? Débora tá aqui? Débora, eu vou fazer uma live sobre essa questão de ser filhinho da mamãe e filhinha do papai. Perde a atração, porque num lugar do sistema familiar, o que acontece? Quando um dos pais falta, e eu, digamos assim, eu vou tentar explicar, porque a gente tem 5 minutos aqui, a Ana tem que falar da surpresa, né? Quando uma pessoa se diz filhinho da mamãe, no sistema é como se ela fosse casado, ele fosse casado com essa mãe. Ele ama muito essa mãe é perfeita para ele. E é como se ele não abrisse um espaço para que outra pessoa chegasse. Deu para entender, Débora? Tá? Então, eu preciso agradecer aos meus pais por tudo que eles me deram, mas eu preciso seguir em frente. E se ele é o queridinho da mamãe, a mamãe faz isso pra mim, que não sei o que, que não sei o que. Ele no coração dele é como se essa mãe fosse a esposa. E ele não se abre para outra pessoa. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Tá? Isso é Você tema para uma acredita, próxima Fabi, live. que eu já Oi? ouvi no consultório a pessoa, eu já ouvi no consultório a pessoa falando que tinha sentido que tinha traído a mãe, porque estava tentando se Sim, relacionar com uma pessoa. Nossa, sim, é muito doido. As pessoas falam, ah, não sim. existe, mas assim, a gente vê o quanto isso é forte e o quanto atrapalha essa confusão de papéis que a gente está falando, né? Sim, O quanto isso sim, atrapalha na vida. Você vai falar da outra sim. pergunta? Ou no... Não, não vou colocar não, porque tem o nome do marido, eu Mas acho. E não aí dá eu para acho muito ler sem o bom. nome? Não, não dá, porque aí manda tudo, sabe? A pergunta eu não tô vendo completa, que tem um homem que faz comparação entre a mãe e a esposa. Olha, Ceissa, isso é muito Horrível sério. Mãe é isso. mãe. Mãe é mãe, esposa é esposa. A gente não pode E misturar para o esses homem é muito papéis. confortável essa comparação também, né? A mamãe Que faz ele isso pra mim. Problema não quer ter a dela, ela era sua mãe. responsabilidade, né? Não quer assumir a responsabilidade e a maturidade. Não, agora eu sou marido, agora eu também vou cuidar, né? Você tem que ser minha segunda mãe, você tem que cuidar de mim, né? Não é bem por aí, né? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, porque assim, né? O Instagram ele é maluco, ele vai cortar a gente de uma vez. Mas eu queria saber, vocês gostaram da live de hoje? Sobre Mandem maturidade corações. emocional? Sabe? Vocês gostaram? Coloca os coraçõezinhos aí, manda se gostaram. A gente, eu, mas a Ana já estamos veterana aqui juntas, né? Essa mãe tá fazendo, vai lá para fazer então. Não é verdade? Sim, e é muito sério. A Kátia gostou. Oi, Kátia. A minha Ai, professora a da Ana faculdade, gostou, ela a falava Val. que
Ela falava que assim que ela casou, a sogra dela foi lá criticar os panos de prato dela, que não estavam bem Sim. lavados. Aí ela pegou tudo e mandou a sogra lavar. Aí os panos voltaram branquinho, parecia novo. Aí nunca mais a sogra dela falou nada. Nunca mais ela falou dos panos de prato. Nossa, gente. E isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo, acho que vai dar um exemplo rápido aqui. Às vezes, por exemplo, você precisa entender, a sua mãe tem um papel, se você se casou, ela é a sua mãe, ela não manda na sua casa, como casado, entendeu? E às vezes, por exemplo, cria um problema, acho que eu falei isso na live com o João Paulo. Às vezes a mulher fala assim, bem, tá irritando, sua mãe tá vindo demais, tá mandando demais. Aí o marido abençoado da pessoa vai lá e fala assim, mãe, minha mulher não tá gostando que você vai lá em casa, não. Ô, criatura, como é que você faz uma coisa dessa? Você vai. Já não é uma relação muito fácil. Se você joga a culpa na sua esposa, o negócio vai petecar mais. Você tem De que falar novo, assim, ele não mãe, assume, né? sim, não assume, mãe. Olha, se você quiser ir lá em casa, avisa antes, sabe? Porque se você tratar mal a minha esposa, eu não vou gostar. Mas tem homem que não defende a mulher. E tem mulher que não defende o marido. Entendeu? Isso é sério, gente. É por isso que eu falo que relacionamento é pra adulto. Viu? Criança não dá conta, Sim, não. Tá? Vocês estão rindo? Gente, eu tô falando, é sério. A gente escuta cada coisa, vocês não sabe? têm ideia. Ana, eu vou deixar aqui meu boa noite, vou deixar você se despedir também e falar da surpresa. Sim, eu tô sem noção aqui que horas são. Gente, a gente falou bastante coisa, né? Muita informação. E aí a gente queria deixar para vocês aí um teste para vocês saberem como que tá o relacionamento de vocês. É um relacionamento maduro, se não é, se precisa melhorar alguma coisa. Eu não sei se a Fabi colocou lá na bio dela, mas tá lá na minha bio, só entrar Ana Rafaela Psicóloga, clica lá no link para você fazer o teste. E com certeza vai fazer muito sentido dentro das coisas que a gente falou aqui, é porque é muita informação, então o teste ajuda a clarear um pouco. E o que eu queria falar para vocês é para fazer o teste muito sinceramente, assim, colocando aquilo que vocês realmente fazem. Porque a gente falou um monte de coisa aqui, pode ser que vocês falem, escrevam lá o que vocês consideram que é certo, porque vocês já estão sabendo. Mas o legal é colocar aquilo que vocês na prática fazem para ter um termômetro, entender ali, né, como é que tá o relacionamento de vocês. Então entra lá no Ana Rafaela Psicóloga, clica lá e já faz o teste. Se a Fabi quiser colocar no dela também, não sei se ela Uhum. colocou. Gente, o que é bio? É, é a biografia dela lá do Instagram, tá? Vocês vão entrar onde tem Meu a fotinha perfil. dela. Tem um linkzinho lá. Eu já fiz. Eu já fiz o teste, viu? O que deu o seu, Então eu aquela? espero vocês. Gente, uma voltei aqui. Voltei. Voltou, voltou. Voltei. Matheus me ligando aqui no momento indesejado. Então eu vou encerrar aqui porque eu preciso deixar essa live salva, tá? Ó, pessoal, segunda-feira que vem tem live. Eu não sei ainda o assunto, não sei se a gente fala sobre o filhinho do papai. Filhinho do papai e filhinho da mamãe. Talvez a gente venha nesse assunto, tá? Mas, Ana, volte pra gente fazer mais lives, tá? Pode deixar, E vão com lá fazer os certeza. testes, depois nos contam se você é uma pessoa madura ou não, viu? Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo, boa Tchau, semana. Ana. Com Tchau, Deus. Fabi. Amém, você também. Tchau.